Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, hoje o dia tá recheado de notícias, tem jogo inclusive até do Vasco, mas tem muita coisa muito mais importante do que a partida de hoje. Vamos falar aqui da situação de 4 jogadores que vão sair do Vasco, né? Já tiveram férias aí antecipadas. Também o Germancano, que pode fazer o seu jogo de despedida hoje contra o Remo. E vamos falar aí, quem sabe, de uma possível venda do Vasco aí para o Emir do Catar. Será que os árabes vão querer comprar o Vasco? Vamos explicar melhor essa situação. Também vamos falar aqui do empresário Carlos Leite, que está por trás de muita coisa aí no Vasco, para ajudar aí o Jorge Salgado a montar a diretoria do futebol, hein, cara? Vamos falar disso e muito mais agora para vocês, mas a gente já sabe, deixa aí aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada e receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal, ficar por dentro de todas as notícias do Vasco, Vasco em reformulação, muita coisa está acontecendo dentro do nosso clube, muitas mudanças. A gente espera também aí que contrate logo, né? Porque tá mandando embora, mas não tá trazendo ninguém. Vamos esperar aí, quem sabe, os próximos dias podemos ter grandes novidades. Por isso que é importante você sempre estar inscrito e ativar o sininho. Muitas pessoas assistem aqui no nosso canal, mas não estão inscritas. Confere aí, dá essa moral aí pro nosso canal crescer também. Bom, pessoal, hoje o Vasco vai enfrentar o Remo aí às 7 horas da noite em São Januário, jogo aí com transmissão somente do Premier Clubes. O Vasco, que figura na pífia 9ª colocação aí na Série B com 49 pontos, vai enfrentar o Remo, jogo que não vale absolutamente nada pro Vasco. O Remo ainda vale escapar da Série C do Campeonato Brasileiro e com certeza eles vão vir com tudo pra cima do Vasco. O Remo é, lógico, favorito para vencer o Vasco, porque o Vasco não tem time para ganhar nenhum jogo até o final dessa temporada, né? Enquanto o Vasco surpreendeu a todos, né? 4 jogadores não irão para essa partida aí, eles sequer irão permanecer no Vasco na próxima temporada. O volante Andrei, o lateral Zeca, o atacante Léo Jabá e o zagueiro Valber não jogam mais com a camisa do Vasco. Esses jogadores aí tiveram férias antecipadas pelo clube e serão dispensados aí pelo Vasco, não irão renovar o seu contrato. O Andrei a gente já sabia, inclusive o destino do jogador, de acordo com o site torcedores.com, deverá ser realmente o Internacional. Eu até trouxe essa notícia aqui alguns dias atrás, eu acredito que eu fui o primeiro youtuber a trazer essa notícia aqui, que o Andrei já estava praticamente fechado com o Internacional, já tinha um acordo verbal com o Internacional e está muito perto de ser concretizado aí a ida dele para o Clube Gaúcho. Zeca, que tinha um contrato até o final da Série B, não é mais jogador do Vasco, a mesma coisa. O Léo Jabá, que deverá ser devolvido aí ao PAOK da Grécia, e o Valber, que deverá ser devolvido ao Atlético Paranaense. Esses 4 jogadores não ficarão no Vasco. Me assustou aí a não presença do Marquinhos Gabriel e do Morato nessa lista. Eu acho que esses jogadores caberiam muito bem nessa lista. Lógico, tem muito mais outros nomes para sair do Vasco, mas eu acho que esses 2 jogadores principalmente tinham que sair do Vasco. Tem muita gente que ainda gosta do Marquinhos Gabriel, porque eu sempre ando analisando aí nos comentários de torcedores vascaínos, sempre aí nos jogos do Vasco, eu vejo que tem muito torcedor que ainda consegue gostar do Marquinhos Gabriel. Acho que não seria um nome válido, na minha opinião, para a próxima temporada. Se ele for ficar no elenco do Vasco, ele não tem como ser titular, na minha opinião, porque não tem jeito, cara. O Vasco tem que contratar outros jogadores. Esses jogadores não deram certo com a nossa camisa. Eu não vi nenhuma notícia que o Vasco vai ou não renovar com esse atleta. Se tiver informações, vamos trazer aqui no nosso canal. O Morato, a mesma coisa. O Vasco já deveria ter devolvido ele pro Red Bull Bragantino, porque é uma lástima ver ele com a camisa 10 do Vasco. O jogador, inclusive, deu declarações que quer permanecer no Vasco para a próxima temporada. Não é possível que o Jorge Salgado vai fazer essa loucura, mas se bem que vindo do Jorge Salgado tudo é possível, né? Deixa aí nos comentários o que você achou dessa lista aí de jogadores que não jogam mais com a camisa do Vasco: Andrei, Zeca, Léo Jabá e também aí o zagueiro Valber. Bom, pessoal, quem também não pode mais vestir a camisa do Vasco aí ao término dessa temporada deverá ser aí o atacante Germancano. Hoje pode ser o último jogo dele com a camisa do Vasco, né? O atacante que tem contrato até o dia 31 de dezembro. O Vasco não procurou o jogador para tratar de nenhuma renovação. Eu entendo que ele não irá ficar no Vasco. Eu tenho certeza absoluta que o Vasco não vai renovar o contrato aí do Cano, porque não dá mostras que vai fazer tal coisa, né? E infelizmente hoje pode ser o último jogo do argentino com a camisa do Vasco. Eu acho difícil que o Vasco irá utilizar alguns jogadores desses aí mais medalhões para o jogo final contra o Londrina, que não vale absolutamente nada. Eu acho que o Vasco pode utilizar todo o sub-20 aí, jogadores da base. Já poderia fazer nesse jogo, mas como é um jogo de despedida em São Januário, eu acho que o Vasco vai utilizar aí o Germancano, tentar aí dar tipo meio que uma despedida honrosa
para o atacante e também outros jogadores que deverão deixar o Vasco, como é o caso do Leandro Castan, que a gente falou que deverá ir para o Fortaleza, já tem um interesse na contratação desse jogador. Provavelmente ele não ficará no Vasco, apesar de ter contrato até o final de 2022, a mesma coisa o Léo Matos. E vamos ver, né, que vai que o Vasco surpreenda a todos e renove com o Germancano, mas tudo indica que hoje pode ser o último jogo aí do argentino com a camisa do Vasco, né? Muito triste, o melhor atacante que a gente tem, né? Um dos melhores jogadores, se não o melhor, juntamente com o Nenê, vai deixar o Vasco, né? Que deu juras de amor pelo clube, só que o Vasco é muito incompetente, né? A diretoria do Vasco é muito incompetente. Desde a época do Alexandre Passo, o Vasco tinha que ter renovado esse contrato aí do Germancano, infelizmente não fez, e o jogador vai sair de graça do Vasco, cara. Isso deixa mais triste ainda, porque o jogador importante, um jogador valioso, vai deixar o clube de graça, por incompetência da diretoria e do Alexandre Pássaro, que não renovou seu contrato. Porque se tivesse chegado uma proposta, o Vasco venderia, lucrava uma grana, todo jeito vai perder o jogador, mas pelo menos era melhor perder com o dinheiro no bolso. Mas infelizmente as coisas são assim no Vasco, as coisas não funcionam nesse clube. Deixe nos comentários o que você acha dessa possibilidade de despedida do Germancano hoje no jogo contra o Remo. Pessoal, nem tudo são saídas, né? O Vasco ainda tenta buscar um novo diretor executivo, né? Segundo informações aí do jornalista Lucas Pedrosa, internamente dentro do clube, o Salgado é meio que pressionado para não contratar meio que um chefão no futebol, né? Um CEO que seria hoje o Alexandre Matos, né? O Vasco parece que não irá contratar o Alexandre Matos, parece que está muito distante essa contratação. O Vasco estaria aí avaliando opções para ser executivo aí de futebol do clube. O nome do diretor do Botafogo está na mesa do Salgado, Eduardo Freeland, que passou também pelos cargos gerenciais de base aí no Cruzeiro e no nosso rival Flamengo, que interessa aí muito a diretoria do Vasco. Pode ser que ele seja aí o novo diretor do Vasco aí. Quem sabe o Vasco contrate ele nos próximos dias. Não me agrada esse nome. Muitos estão chamando ele aí de segundo Pássaro, né? Ou Pássaro 2.0 ou Pássaro 2, tanto faz. Me assusta é o perfil do diretor que o Vasco quer trazer, né? Um diretor inexperiente, na minha opinião, que trabalhou somente em categoria de base e teve agora a sua oportunidade de Botafogo. Ah, mas o Botafogo subiu e o Vasco não. Claro, o Vasco era para ter tido uma gestão muito melhor, porque o time tinha muito melhor do que o do Botafogo, devido aí à péssima gestão do Jorge Salgado, pagou caríssimo aí com essa permanência na segunda divisão. Se tivesse tido aí uma gestão um pouco melhor, cara, certamente o Vasco teria brigado até o fim, realmente, para voltar para a primeira divisão, no mínimo ali pelo quarto lugar. O Vasco sequer passou uma rodada dentro do G4, né? Isso daí é planejamento, isso aí foi as péssimas escolhas do presidente do Vasco. Esse nome não me agrada, na minha opinião, o melhor nome seria sem dúvida nenhuma do Alexandre Matos, mas a parte financeira e também que o Jorge Salgado estaria sendo pressionado a não contratar o Alexandre Matos, pode ser que ele esteja muito longe de fechar com o nosso clube. Vamos aguardar os próximos dias se o Vasco vai contratar aí, quem sabe, um diretor executivo. O que me assusta mais ainda nessa informação é que quem estaria por trás de tudo isso aí é o Carlos Leite, ele que está procurando uma diretoria nova para o Vasco aí de futebol. Já teria aí entrado em contrato com o Alexandre Matos, também com o Pedrinho, para vir formar aí essa diretoria do Vasco e talvez até outros nomes aí que estão sendo especulados. Vamos esperar nos próximos dias ver como que vai ficar essa situação. Infelizmente o Vasco não consegue se livrar do Carlos Leite, ele que é empresário aí de vários jogadores aí que são promessas do Vasco, como é o caso do Riquelme, do Andrei, que vai sair do Vasco, que já saiu do Vasco. Com certeza ele é que é meio um homem forte dentro do Vasco, né? Complicado, não tem como o Vasco se livrar desse cidadão, tá difícil, todo presidente passa pelo Vasco, faz acordo aí com o Carlos Leite e só ele se beneficia, né? Porque o Vasco tem que pagar juros altos e perder seus maiores valores aí para esse empresário. Bom, pessoal, e para fechar, vamos falar aí de um grande rumor que vem surgindo aí, tanto aí na internet e também em vários sites, né? De acordo aí com o portal Globo, né? A Globo que trouxe essa informação, diz que o Emir do Catar irá investir em 2 times aqui no Brasil. De acordo com o ministro Guedes, o Emir do Catar ele é vascaíno e pode ser que ele venha, quem sabe, comprar o Vasco. Em contrapartida, o Guedes ironizou o Vasco, disse que o Vasco só tem a perder e irá quebrar se for vendido aí para esse fundo aí do Catar. Eu acho difícil que isso aconteça, a gente já tá falando disso aqui há alguns anos, eu até falei disso lá em 2019, cara, o Vasco não foi comprado, o Vasco caiu para a segunda divisão, está aí mais uma temporada na Série B, mas se acontecer seria ótimo, lógico que eu quero ver o Vasco vendido, mas o Vasco tem muita palhaçada por trás, eu acho que esses caras aí, esses conselheiros, benemérito, vão fazer de tudo para emperrar um possível negócio se existir, porque esses caras querem o Vasco só para eles.
Não querem o Vasco bem, não querem ver o Vasco no topo, o Vasco principalmente de uma pessoa só, de um Emir, principalmente do Catar, que nem brasileiro é. Eu acho que esses caras vão fazer de tudo para dificultar em caso aí de uma possível venda do Vasco. Mas na minha opinião, lógico, eu quero que o Vasco seja vendido, quero ver o Vasco voltando aí para a primeira divisão e principalmente tendo um time de futebol que não temos há anos, cara. Temos aí uma várzea, temos aí jogadores amadores vestindo a camisa do Vasco e por isso pagamos caríssimo com essa permanência na Série B. Vamos aguardar, né? Quem sabe o Emir do Catar aí tá felizão. Pô, hoje eu vou comprar o Vasco, finalmente eu vou comprar o Vasco, chega aqui, paga as dívidas do Vasco e fica com o clube. Seria ótimo, né? Mas como eu disse, tem muitos problemas aí por trás pro Vasco tentar ser vendido e essas pessoas, cara, não sei se vão facilitar a vida do Sheik. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você não perder nada e deixa aí nos comentários se você gostaria que o Vasco fosse vendido aí para esse fundo do Catar. O Emir do Catar já é vascaíno. Será que ele vai querer o Vasco? Vamos esperar os próximos capítulos dessa novela. Tamo junto, forte abraço, saudação vascaína a todos, é nóis.